galera caipora, como que vocês estão? Trago para vocês os melhores palpites do dia 25 de outubro. Eu sou o Tom do canal Caipora Análise e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites com muita qualidade, beleza? Trago para vocês os resultados dos palpites dos dias 23 e 24 de outubro. No dia 23 tivemos 23 palpites com 19 greens e apenas 4 reds, tá? 83% de taxa de acertos no dia 23 de outubro. Já no dia 24 o resultado parcial é de 27 palpites com 14 greens até o momento e 8 reds, tá? Temos 5 jogos que ainda irão acontecer, então poderemos ainda atingir a nossa meta de acima de 70%. Fechou, galera? Vocês gostaram dos nossos palpites e nossos resultados? Se inscreve aí no canal, não se esqueçam de deixar o seu like e também comentar no final do vídeo o que vocês acharam dos nossos palpites, beleza? Fiquem até o final que temos o nosso bilhete caipora. Fechou, galera? Sem mais delongas, vamos lá para os nossos palpites. Bora pra intro! Bora, meus guerreiros e guerreiras caiporas, com os nossos palpites do dia 25 de outubro, sexta-feira, tá? Separei 24 palpites para vocês. E a primeira partida é no MacArthur contra o Newcastle Jets. Traga essa partida na Liga da Austrália com o mercado de over goal no primeiro tempo. O MacArthur tem 52% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 78%. Já o Newcastle tem 56%. No histórico são 4 vitórias do MacArthur, 4 empates e 3 do Newcastle. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o MacArthur vem vencendo as 5 partidas e o Newcastle vem a 6 jogos, sofrendo gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas e nos últimos jogos dos campeonatos também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Duba Al-Russum contra o Al Ain. Traga essa partida na Pro League dos Emirados Árabes com vitória seca para fora. O Al Ain tem 76% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Diba, ele tem 0%, não vence nenhuma partida há 9 jogos. O histórico, temos uma vitória do Al Ain por 2-0. E em séries, como eu disse, o Diba vem perdendo e o Al Ain vem marcando gols há 10 jogos. Últimos encontros, o Al Ain venceu a única partida e nos últimos jogos dos campeonatos, temos o mercado de vitória do Al Ain em 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Diba não vence há vários jogos. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Simba contra o Namungo. Traga essa partida na Premier League da Tanzânia com vitória seca para casa. O Simba tem 71% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Namungo tem 39%. No histórico são 5 vitórias do Simba e 5 empates. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Namungo venceu empates a 5 jogos e nos últimos encontros, o Simba venceu 2 das últimas 6 partidas. Empataram o restante. Últimos jogos nos campeonatos, o Simba venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Namungo venceu apenas 2 de 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Turantovos contra o Kapaz. Traga essa partida na Premier League do Azerbaijão com mercado de over 1,5 gols. O Turan tem 71% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Kapaz tem 11%. No histórico, 22 vitórias do Turan, 6 empates e 8 do Kapaz. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Kapaz vem sofrendo gols há 10 jogos e o Turan vem marcando a 8. Últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Turan, over 1,5 gols em 4 das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al-Khulud versus El Nasser. Traga essa partida na Professional League da Arábia Saudita com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Nasser jogando fora de casa é de 72%. Ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Khulud tem 28%. Em séries, o Nasser vem vencendo as 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Azam contra o Ken Gold. Traga essa partida na Premier League da Tanzânia com vitória seca para casa. O Azam tem 73% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Ken Gold tem 17%.
Nos últimos jogos nos campeonatos, o Azam venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto Kengonde não vence a maioria de suas partidas, principalmente fora de casa. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Levski Sofia contra o Beroi Staras agora. Traga essa partida com vitória seca para casa na Parva Liga da Bulgária. O Levski tem 77% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Beroi tem 50%. No histórico são 23 vitórias do Levski, 7 empates e 17 do Beroi. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Levski vence 5 jogos sem empates e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, o Levski ele venceu 4 das últimas 6 partidas e jogando em casa ele venceu 3 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, o Levski venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Beroi venceu 3 das últimas 6. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Udinese contra o Cagliari na Série A da Itália. Traga essa partida com over 2,5 cartões. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 cartões na maioria de suas partidas, tá? Nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre over 2,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes. Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 4 cartões por partida, somando as duas equipes. E o nosso árbitro, na última partida que ele apitou, e única na Série A, ele teve 3 cartões de média. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Silkeborg contra o Aalborg na Superliga da Dinamarca. Traga essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Silkeborg é de 56%. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Aalborg tem 50%. No histórico são 26 vitórias do Silkeborg, 21 empates e 27 do Aalborg. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Silkeborg vem empatando a 3 partidas e nos últimos encontros temos gol no primeiro tempo na maioria dos jogos das duas equipes. Últimos jogos dos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Al-Ahly contra o Al-Qudud. Traga essa partida na Profissional Liga da Arábia Saudita com o mercado de over 1,5 gols. O Al-Ahly tem 70% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Al-Qudud tem 28%. No histórico são 3 vitórias do Al-Qudud e uma do Al-Ahly, e verificando a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Al-Ahly vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Barraca Central contra o Estudiantes de La Plata. Traga essa partida na Primeira Liga da Argentina com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Estudiantes é de 52% jogando fora de casa. Ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Barracas tem 22%. No histórico são 4 partidas com 4 vitórias do Estudiantes. E verificando a média de gols é de acima de 5 gols. Em séries, o Estudiantes vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em apenas uma das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Por este motivo, eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Mainz contra o Borussia Mönchengladbach. Traga essa partida na Bundesliga da Alemanha com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Mainz é de 42%, e ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mönchengladbach tem 56%. No histórico são 14 vitórias do Mainz, 14 empates e 17 do Borussia. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes não empatam a 5 partidas e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Mainz, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Rennes contra o Le Havre. Traga essa partida na Liga 1 da França com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Rennes é de 64% e ele tem um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos. O Le Havre tem 28%. No histórico são 6 vitórias do Rennes, 10 empates e 5 do Le Havre. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Rennes vem marcando gols a 10 jogos e o Le Havre vem perdendo as 5 partidas. Últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Rennes, over 1,5 gols na única partida. Nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, o Torino contra o Como na Série A da Itália. Traga essa partida com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida. O Torino tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Como tem 39%. No histórico são 2 vitórias do Torino, um empate e uma do Como. A média de gols é de abaixo de 1,5. Verificando em séries, o Torino vem perdendo a 4 partidas e o Como vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros, over do 1,5 gols em uma das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida para cada equipe que não atingimos este mercado. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Portsmouth versus o Sheffield Wednesday. Traga essa partida no Championship da Inglaterra com o mercado de over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Sheffield com 42%. Ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Portsmouth tem 28%. No histórico são 3 vitórias para cada lado e 4 empates, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, jogando em casa, o Portsmouth não vence as 5 partidas, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, nossa partida em destaque, Leicester contra o Nottingham Forest. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para esta partida e temos um aproveitamento de 56% para ambas as equipes nos últimos 9 jogos. No histórico são 9 vitórias do Leicester, 10 empates e 10 do Notts. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Leicester vem marcando gols há 10 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, over do 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Leicester, over do 1,5 gols na única partida, e nos últimos jogos dos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over do 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Espanhol contra o Sevilha. Traga essa partida em La Liga da Espanha com o mercado de over 3,5 cartões. Por que eu separei este mercado para esta partida? Nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, a média de cartões ultrapassa os 3,5 cartões por partida, tá? Verificando a disciplina das duas equipes, a média de cartões é de acima de 5,5 cartões por partida. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um over 3,5 cartões. Fechou? Próxima partida, o Deportivo Cuenca contra o Independiente Del Valle. Traga essa partida no Equador Liga Pro Série A com mercado de vitória e empate para fora. O Del Valle tem 53% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Cuenca tem 39%. No histórico, são 23 vitórias do Independiente Del Valle, 6 empates e 18 do Cuenca. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Cuenca não perde há 5 jogos, enquanto o Del Valle vem marcando gols há 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Del Valle venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, o Del Valle venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Independiente Del Valle, ele venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Cuenca venceu apenas 2 de 6 partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Deportes Tolima contra o Once Caldas. Traga essa partida na categoria Primeira A da Colômbia com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Deportes Tolima é de 47%. Ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 50%, enquanto o Once Caldas tem 61%. No histórico são 20 vitórias do Tolima, 11 empates e 16 do Once Caldas. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Once Caldas vence empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Tolima, under 3,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Só temos uma partida que o Once Caldas venceu o Deportivo Cali por 4-1. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Defensa e Justiça contra o River Plate. Traga essa partida na primeira divisão da Argentina com vitória e empate para fora. O River Plate tem 45% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Defensa e Justiça tem 39%. No histórico são 6 vitórias do River Plate, 5 empates e 3 do Defensa. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Defensa jogando fora de casa vem perdendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes,
temos vitória e empate do River Plate em 4 das últimas 5 partidas. Jogando fora de casa, o River Plate venceu e empatou 3 das últimas 4. E nos últimos jogos nos campeonatos, o River Plate ele venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Defensa e Justiça venceu apenas 2 de 6 e fora de casa não vence. Então para essa partida, vitória e empate para fora. Fechou? Próxima partida, o Inter Miami contra o Atlanta United. Traga essa partida na MLS dos Estados Unidos com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Inter Miami tem 69% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlanta tem 61%. No histórico são 5 vitórias para cada lado e 4 empates, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo há 3 partidas, e nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas que elas disputaram. Últimos jogos dos campeonatos também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Goiás contra o Amazonas na Série B do Brasileirão. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Goiás tem 51% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Amazonas também tem 50%. Em séries, o Amazonas não empata 5 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, o Goiás venceu e empatou suas últimas 4 partidas de 6. Enquanto o Amazonas, ele não vence fora de casa nenhum dos últimos 6 jogos. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Avaí contra o Vila Nova, também na Série B do Brasileirão. Separei essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Avaí é de 46%. Ele tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Vila Nova tem 50%. No histórico são 6 vitórias do Avaí, 2 empates e 5 do Vila Nova. A média de gols é de abaixo de 2,5 gols. Em séries, o Avaí vem sem vitórias nos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o under 3,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Independente Medellín contra o Boyacá Chico. Separei essa partida na Copa da Colômbia com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Independente Medellín é de 66%. Ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Boyacá tem 33%. No histórico são 11 vitórias do Independente Medellín, 11 empates e 12 do Boyacá. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Boyacá vem perdendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e espero vocês no próximo vídeo amanhã. Fechou, galera? Vamos lá para o nosso bilhete caipora! Salve, minha galera caipora, o nosso bilhete tem 6 seleções dessa vez. Separei over do 1,5 gols para Al-Khulud contra o Nasser, over 2,5 cartões para o Udinese contra o Cagliari, over do 1,5 gols para o Al-Ahly versus o Al-Khulud. Separei over do 1,5 gols para o mais contra o Borussia Mönchengladbach e over gol no primeiro tempo para o Inter Miami contra o Atalanta United. E por último, vitória e empate para casa em Goiás contra o Amazonas. Uma odd total de 2,85 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!